Boa noite, eu sou o Rui Alves e está começando o programa Ponto de Vista. Esse que é o quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. A região metropolitana de Goiânia conta com 19 municípios além da capital. Um desses municípios é o município de Santo Antônio de Goiás, pertinho da capital. O município iniciou por volta de 1947, devido à qualidade das terras para a produção agropecuária. E ali começou os primeiros povoados, as primeiras escolas, as primeiras residências, com a chegada dos iniciantes de Santo Antônio, que é José Josias da Silva e Antônio Genoveva, que lançaram o primeiro loteamento urbano do município. Em 1987, foi apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás o primeiro projeto de lei pela emancipação do então distrito Santo Antônio. Mas somente em 5 de dezembro de 1990 que foi sancionada a lei que emancipou o distrito de Santo Antônio para o município de Santo Antônio de Goiás. Essa emancipação foi feita pelo então governador Henrique Santilo. Hoje nós vamos falar sobre a importância do município de Santo Antônio de Goiás para a região metropolitana de Goiânia. E para bater esse papo com a gente, ninguém melhor do que o prefeito do município. O prefeito Kleber Freitas. Isso, prefeito, Kleber Freitas. Obrigado pela sua participação aqui, toda a sua agenda, essa correria. Destinar um pouquinho do seu tempo para poder falar um pouquinho de Santo Antônio. Obrigado. Eu que agradeço, Rui, pela parceria e por ter falado um pouco da história de Santo Antônio, né? Fiquei até emocionado. Você falou do começo até o dia da emancipação de Santo Antônio. Eu tenho muito orgulho também de ter famílias que fizeram parte dessa história. Tem parte da sua família que foram dos precursores de Santo Antônio? A família é uma das pioneiras. A Cosme Freitas é uma das pioneiras de Santo Antônio de Goiás. O meu pai foi o segundo prefeito. Meu pai ajudou a emancipar Santo Antônio. Meu pai ajudou a emancipar Santo Antônio. Meu pai era vereador de Goianira, né? Goianira. Ah, porque Santo Antônio era distrito de Goianira. E meu pai foi eleito para representar a cidade em Goianira. Certo. E como vereador, ele ajudou a emancipar Santo Antônio de Goiás. Como é que era o nome do seu pai? José Cosme de Freitas. É, seu pai é Isso, vivo. É. José Cosme de Freitas. Freitas. Está com 71 anos ali. Então ele foi vereador por Goianira, representando um distrito que na época era de Santo Antônio. E tem uma curiosidade da história que eu acabei não falando aqui, mas o município, o distrito na época era chamado de Quiabaçado. É isso? É, Quiabaçado. O povo falava muito de Quiabaçado porque era uma cidadezinha, né? Então o pessoal passava e já ia embora. Aí falava que era escorregadio, então Quiabaçado. Era rápido de chegar e sair. Era rápido de chegar e rápido de sair. Eu vi algumas coisas, um pouquinho sobre mais a história e inclusive a participação política, a importância da participação política para o desenvolvimento, inclusive a emancipação. E eu quero bater esse papinho com o senhor um pouquinho mais à frente. Mas antes de só apresentar, até para quem está nos assistindo agora e não te conhece ainda, né? O Kleber Cosme de Freitas, que é o Kleber Freitas, né? Foi vereador também por Santo Antônio de Goiás, de 2013 a 2016, sua primeira legislatura, né, o prefeito? Assumiu como presidente da Câmara no último ano de mandato, em 2016. Aí isso já foi para o cargo de vice-prefeito. Foi eleito em 2016 como vice-prefeito do município e ficou de 2017 a 2020. Em 2020 foi eleito prefeito, então, primeiro mandato pelo Partido Progressistas com 2.249 votos, 49% de aprovação. Acho que, se não me engano, o segundo colocado ficou em 37%, mais ou menos, né? Isso. E hoje está afiliado no União Brasil. União Brasil. Certo. Prefeito, Santo Antônio de Goiás. A gente falou aqui um pouquinho sobre o começo da história, de que a cidade iniciou devido à qualidade das terras para o desenvolvimento agropecuário. Ainda é assim? O Santo Antônio de Goiás hoje, o que move a economia é a agropecuária? Santo Antônio de Goiás cresceu muito devido à Embrapa, né? A Embrapa, por estar instalada em Santo Antônio de Goiás, ela estimulou vários produtores a cultivar as terras de Santo Antônio, a agropecuária, as hortaliças, o milho, né? O próprio milho. E hoje a plantação lá hoje é soja, né? A soja tem tomado conta de todas as áreas, e Santo Antônio não é diferente. Mas por conta da Embrapa, arroz e feijão, as pesquisas, então nosso município ficou por muito tempo voltado mesmo para a agropecuária, para as culturas. Certo. Então você fala se hoje tem cultura de soja, a gente fala de um município
que antes era Quiabaçá, entra e sai rapidinho do município, mas é um município também tem uma extensão territorial grande, sabe? Porque para onde tem lavouras de soja quer dizer que o município tem... Mas é diversificado, né? Tem muita soja, mas também tem agropecuária também, que é muito forte, né? Mas assim, é porque a soja ela tem tomado o mercado, tá atrapalhado, né? De certa forma, as outras culturas, porque nós somos lá forte no milho também, no arroz, por causa da pesquisa da Embrapa, e a soja tem tomado esse espaço. Certo. O município de Santo Antônio hoje ele conta com quantos habitantes em média? Pelo censo, hoje nós estamos com 7 mil e poucos moradores. Esse último censo 2022? Isso. Pós-pandemia? Mas assim, a realidade hoje do nosso município, hoje nós estamos passando de 11 mil habitantes, tranquilo. O senhor avalia essa diferença aí do censo por isso que por causa da zona rural? Não, a expansão, o crescimento da cidade mesmo, os condomínios, a importância dos condomínios ter ido para Santo Antônio de Goiás também. Então a gente teve um crescimento significativo, mas porém pelo censo a gente tem sofrido. Interessante, a gente já até remonta, o que você está trazendo até remonta ao passado, né? Isso. Onde José Josias da Silva e Antônio Genuíno lançaram os primeiros loteamentos que levaram muitas pessoas para Santo Antônio, e agora novamente, 2024, 2022 para cá, então a expansão de condomínios nos municípios tem levado muitos habitantes a Santo Antônio. Pela proximidade da capital e pelas áreas também, né, as áreas planas, estimulou para que os empresários fossem para o município, e hoje os próprios proprietários das terras eles estão deixando de cultivar, deixando de plantar, deixando de criar o gado para montar condomínio fechado pelo esse crescimento. Então hoje nós estamos sendo referência entre a região metropolitana por conta dos condomínios fechados. São condomínios de chácaras? Condomínios de chácaras, e agora na nossa gestão nós temos aprovado mais condomínios residenciais. Certo. E os condomínios residenciais estão dando uma importância muito grande para o nosso município, porque as pessoas que estão investindo nesses lotes já para ser moradia. Então com isso a gente consegue aumentar a população do nosso município, aumentar a arrecadação e mostrar para as pessoas de fora o potencial e o tão importante é Santo Antônio de Goiás. O senhor já até entrou na próxima pergunta que eu já ia fazer, era isso. A gestão municipal, então, ela tem dado apoio, tem dado condições e estruturas para movimentar, para fomentar o crescimento de lotes, de imobiliário dentro do município. Hoje a gente não aprova, igual eu falei, a gente não aprova condomínios de chácaras, por entender a importância que é as pessoas comprar no município e morar no município, né? Isso a gente consegue aumentar o índice populacional, controlar também, né, o índice populacional, aumentar a arrecadação e fazer com que o comércio fortaleça. Porque condomínio de chácara, as pessoas entram no município sem descer do seu veículo. Certo. Sai de Goiânia no final de semana, vai para os condomínios, não consome na cidade, não conhece as belezas que a cidade tem, não compra na cidade. Então, assim, aí nós mudamos a forma de condomínios, conversamos com todos os empresários, mostramos a importância que é nosso município, mostramos o potencial que é, o crescimento que está tendo na nossa cidade, e mostramos para eles a vantagem de ser condomínios residenciais. E eles acreditaram nesse nosso novo projeto. Então hoje todos os condomínios, a maioria dos condomínios estão sendo mesmo de fato residencial, tem dado certo. Então a gente vai com isso aumentar a população, aumentar a arrecadação e fazer com que as pessoas desçam dos carros, conheçam Santo Antônio de Goiás, comprem no comércio local, e com isso a gente consegue fortalecer a cidade e melhorar cada vez mais a qualidade de vida da cidade e da população. Interessantíssimo, muito interessante essa forma de gestão, de enxergar que o condomínio de chácara era de uma população flutuante, só ia ficar no final de semana e ia embora, né? Já levava tudo que precisava. Já levava pronto, né? Nem conhecia a cidade. Nem um picolé não comprava na cidade, Às né? vezes a pessoa tinha um condomínio, por exemplo, tem um condomínio que se chama, tem um condomínio lá de chácara dentro de Santo Antônio. Tinha pessoas antigamente que nem sabiam onde era o seu condomínio, como o interior que era. Mas a gente tem mudado isso, tem aproximado dos empreendedores, tem se aproximado dos síndicos dos condomínios, tem dado respaldo para que eles mostrem o valor que é Santo Antônio. O nosso trabalho, a nossa gestão, é mostrar o valor da cidade e o valor das pessoas.
porque a cidade cresce para dar sustentabilidade para a cidade, para a população. E a população forte faz com que a cidade cresça. Então, assim, os dois andam junto e a gente, com diálogo, a gente tem conseguido mostrar o valor que é nessa cidade. Essas construtoras que estavam chegando em Santo Antônio, interessadas nos condomínios de chácara, pelos motivos delas, elas tiveram uma boa aceitação dessa proposta? Ou essas construtoras deixaram e vieram outras interessadas em construir? Acreditaram, né? Acreditaram nesse projeto diferente, mostramos a importância e mostramos que a cidade tem potencial para valorizar os condomínios, valorizar os lotes. Então, as pessoas que hoje vão comprar um lote dentro do condomínio, eles primeiro olham a cidade, vê o potencial, vê a saúde, a educação. Então, acaba que valoriza e valorizou mais ainda o lote. O lote ele ficou mais valorizado, diminuiu o metro quadrado, mas o preço não caiu. Certo. Mas assim, através de políticas simples de valorização da cidade onde os condomínios estão indo, né? Não é um condomínio de Goiânia, é um condomínio de Santo Antônio de Goiás. Certo. E tem ido muitas pessoas, mudança de Goiânia para Santo Antônio de Goiás para ter uma moradia boa num município que dá o respaldo. Santo Antônio é uma cidade próxima a Goiânia, né? Uma das cidades... Qual que é a distância? Trevo a trevo dá 16 quilômetros. É pertinho demais. Aí já tem o Orlando de Moraes que chegou mais próximo ainda. Sim, então, o condomínio é um bairro, né? Um bairro de Goiânia, Orlando de Moraes. Então ficou mais próximo ainda, Goiânia, de Santo Antônio, né? Então a gente mostrou essa importância, os empreendedores acreditaram no nosso projeto e graças a Deus a gente tem feito essa junção, essa parceria. E graças a Deus tem dado muito certo. Eu preciso, prefeito, visitar Santo Antônio, porque eu conheço Santo Antônio, mas só da passagem. O Letreiro, já fui até Brasabrantes eu conheço, cidade logo posterior, né? Também faz parte da região metropolitana, e Nova Veneza, fui seguindo. Mas confesso que Santo Antônio eu não conheço. Internamente, até falar Santo Antônio de Goiás, né? Porque existe um outro Santo Antônio que é Santo Antônio Descoberto, né? Que fica na região do entorno de Brasília, né? Do entorno do Distrito Federal, mas Santo Antônio de Goiás aqui pertinho de nós. Aí o senhor já trouxe uma informação que eu gostaria até de conhecer um pouco mais. Você falou sobre conhecer as belezas de Santo Antônio. Santo Antônio tem Santo Antônio de Goiás, né? Tem um turismo de beleza, turismo natural. Como é que é o município? Temos vários parques interessantes no nosso município. Nós somos um município jovem. Nós estamos crescendo cada vez mais. Então, assim, hoje a gente tem os ciclistas que vão muito na nossa cidade. Nós temos a Rota Jacarandá, que é um circuito onde o ciclista faz muito. Então, assim, a gente tem mostrado para os visitantes, para os turistas, o tão bonito é Santo Antônio e o tão acolhedor é a sua população. Eu costumo falar assim, como a gente está muito próximo a Goiânia, nós somos ainda uma cidade do interior. Uma cidade onde praticamente as pessoas se conhecem, praticamente as pessoas se ajudam, a comunidade é muito acolhedora. Então, assim, o que nós temos de melhor a oferecer é o carinho, a hospitalidade das pessoas, a forma de tratar as pessoas, a forma de tratar os visitantes. Então, Santo Antônio tem isso, tem esse diferencial. E por a gente ser uma cidade próxima a Goiânia, a criminalidade do nosso município é muito baixa. Se você pesquisar, você vai ver o índice de assassinato, o índice de roubo é baixíssimo. Por quê? Porque nós temos pessoas, o comércio local ajuda muito o policiamento, a comunidade ajuda o policiamento do nosso município. Então, assim, a gente hoje é uma cidade importante da região metropolitana, uma cidade que está crescendo, uma cidade que está desenvolvendo, mas aquele ar de interior. Nós, como gestores, não queremos perder isso. Não queremos perder essa cultura, esse ar de interior mesmo. Então a gente tem feito a gestão simples, mas voltada para isso, voltada para o crescimento, mas que nunca esquecemos aquele interior, aquela cidadezinha bonita, aconchegante, das pessoas que gostam de conversar na rua. Santo Antônio, você pode deixar seu carro aberto, você pode conversar à noite, deixar a casa aberta, que não tem criminalidade. Isso é interessante, né? Porque as cidades vão crescendo, vão desenvolvendo, e o salto, inclusive, que o senhor falou que Santo Antônio deu, de crescimento populacional, traz consigo as inseguranças, os problemas, né? E buscar municípios onde ainda tragam
jeitinho do interior, de anos atrás, em que era segurança, é fundamental. Eu não sei nem se eu posso falar aqui, se o meu diretor vai me permitir, o Lucimar, mas tem até uma curiosidade, estava conversando antes, né? Ele recentemente adquiriu uma área lá em Santo Antônio, e eu acho que com essa conversa aqui eu vou perder meu diretor daqui de Goiânia. Perde não, Santo Antônio é perto, perde não. Vai se tornar então um cidadão Santo Antoniense, o gentílico de Santo Antônio de Goiás. Saí de casa, não gastei 40 minutos para chegar aqui. Aí, olha, entrevista de pessoas aqui que saem de dentro de Goiânia e falam que demora 1 hora para chegar aqui no nosso estúdio, estando morando dentro de Goiânia. Nós estamos perto da melhor faculdade, nós estamos perto do melhor shopping, nós estamos perto do aeroporto, nós estamos perto do centro. Então, assim, Santo Antônio de Goiás a localização da Santo Antônio é privilegiada. Então, e a gente mostra isso muito. Então, e os empreendedores também, quando foram para Santo Antônio, visaram muito isso. A proximidade muito de você precisar de Goiânia. É lógico que como gestor eu quero que a população precise menos possível de Goiânia. A gente traga todos os benefícios para a nossa cidade. Mas enquanto tem que ir em Goiânia, você quer fazer uma compra, tem um supermercado. Você quer ir no shopping, tem o shopping perto. Você quer fazer a viagem ao aeroporto, está a 15 minutos de Santo Antônio de Goiás. A estrada, a rodovia, boa. Então, assim, Santo Antônio de Goiás tem muitas coisas. Se eu for falar o que Santo Antônio tem de bom aqui, acho que a gente fica aqui umas 4 horas. Mas essa é a nossa intenção aqui, é falar dos benefícios de Santo Antônio. E acredito que Santo Antônio, então, ela deve até trazer muita vantagem, você vai me confirmar ou me contestar aqui. Santo Antônio deve ter um custo de vida bem mais baixo que Goiânia, né? Ou a renda, comparado com as despesas da pessoa, de quem mora em Santo Antônio, é menor. Porque Goiânia a gente tem, por exemplo, estou falando do trânsito, esse deslocamento de um lado para o outro, você sempre tem um gasto muito maior. Então Santo Antônio deve ter ainda um custo de vida menor. Com certeza, bem diferente da capital, mas assim, isso está mudando. Por exemplo, hoje em Santo Antônio você não acha mais casa para alugar. E o aluguel hoje lá também está um pouco elevado pela quantidade de pessoas que estão chegando para a cidade, pela quantidade de pessoas que vêm para conhecer Santo Antônio, igual você falou que você quer conhecer. Eu te garanto que se você conhecer, você vai querer adquirir um local para morar em Santo Antônio. Então, hoje tá tendo esse crescimento, a qualidade de vida das pessoas está melhorando, a gestão tem preocupado com isso, a gestão tem preocupado com o crescimento da cidade, mas se a gente quer crescer a cidade e a população crescer junto, para não ficar desigual, não adianta você ter uma cidade maravilhosa, a cidade toda pintada, a cidade toda desenvolvida, se a população não cresce junto. Então a gente tem preocupado com isso também, para poder crescer junto, né, e sempre ter essa valorização das pessoas. Você está falando da população, tem se tornado uma cultura da população de ser hospitaleira, essa cultura que o senhor apresentou na sua gestão, que colocou, venha para Santo Antônio, que Santo Antônio te acolhe, venha morar, consumir aqui na cidade. A população abraçou esse projeto e tem sido receptiva também com quem chega de fora? Sim, com certeza. Igual eu falei mais cedo, as pessoas de Santo Antônio são muito acolhedoras. E as pessoas que vieram de fora para conhecer Santo Antônio, a maioria das pessoas querem ficar em Santo Antônio por essa hospitalidade, pelo carinho, pelo acolhimento das pessoas mesmo. Então, foram muito bem recebidos por todos, por nós, né? Sim. Como eu sou nascido e criado em Santo Antônio, eu sou de família pioneira, as pessoas que vêm de fora são muito bem recebidas, muito. A gente está fundando aqui sobre o assunto da importância de Santo Antônio para a região metropolitana. Essa proximidade da cidade, a qualidade que ela traz pessoas interessadas em chegar, porque Goiânia é um local hoje no país, a principal capital do Centro-Oeste, né? É uma cidade que atrai muitas pessoas de todos os lugares do país, principalmente da região norte e nordeste, buscando oportunidades, vem descendo o país. E acabam chegando em Goiânia e às vezes não encontram muitas oportunidades ou dificuldade de se manter, e aí ela acaba indo para as cidades da região metropolitana. Aconteceu isso muito com o senador Canedo, né? Que foram no passado cidades de dormitório, né? Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, cidades próximas que as pessoas iam só para dormir, morar na cidade e buscar trabalhar em Goiânia, né? Isso. Mas agora Santo Antônio tem destoado disso.
quais são as oportunidades que as pessoas têm hoje de emprego em Santo Antônio de Goiás? As pessoas chegam para lá, interessou no município pelas suas belezas, pelos loteamentos que estão surgindo. Quais são as oportunidades que ela encontra em Santo Antônio de Goiás? Hoje, o maior desafio do gestor, o maior desafio da nossa gestão é a questão de geração de emprego dentro da cidade. A proximidade de Goiânia dificultou muito a gestão a gerar emprego dentro do município, a trazer empresas, indústrias para o nosso município. Hoje temos a Embrapa, que é uma das maiores empregadoras, né? E estamos, através de políticas públicas, incentivando as empresas, incentivando os empresários a vir para Santo Antônio. Hoje, por exemplo, os condomínios fechados são empresas importantes dentro do nosso município. Os condomínios hoje eles fazem contratações das pessoas no nosso município. Então hoje os condomínios está entre nosso radar, onde um dos maiores geradores de emprego. Então, mas para as indústrias conhecer Santo Antônio, por isso que eu falo, Santo Antônio é uma cidade jovem. Estamos com vamos para 36 anos. 35 anos, perdão. Então, nós temos que mostrar para as indústrias que nós temos potencial para recebê-las. Então, nós temos que ter uma boa saúde, uma boa educação, uma boa infraestrutura, as pessoas com cursos capacitados para o mercado de trabalho. Então, a nossa gestão, nós temos feito muito isso. Preparar a cidade, uma cidade jovem, preparar a cidade para o crescimento, desenvolvimento e mostrar para as indústrias que elas podem vir para Santo Antônio, que aqui nós temos tudo para oferecer e para crescer junto com a empresa. Então, assim, hoje a gente sempre teve um rótulo de cidade dormitória, como você falou de Senador Canedo, que as gestões anteriores conseguiram quebrar esse rótulo, e eu posso falar para você que, de fato, nós estamos conseguindo também fazer isso. Como que a gente consegue fazer isso? Com valorização das pessoas, com valorização do mercado, do comércio local. Por exemplo, hoje a prefeitura, entre as estações, só compra do comércio local. Com isso, o comércio começou a fortalecer, começou a fazer mais contratações, e aí nós estamos preparando a cidade, estamos preparando um polo empresarial para poder trazer as empresas para cá. Mas, contrapartida, a prefeitura tem dado esse respaldo para as pequenas empresas de confecção. Hoje nós somos um município forte na questão de confecção. Então a prefeitura arrumou um espaço para colocar empresas lá dentro, empresas da cidade. E essas pessoas começaram a desenvolver o seu trabalho e contratar pessoas de Santo Antônio. Então a gente conseguiu tirar um pouco as pessoas do transporte coletivo e colocar para trabalhar na cidade. Então nosso projeto, nosso foco é o crescimento e mostrar para as empresas, para as indústrias. Temos diálogo com várias indústrias que estão conhecendo Santo Antônio agora. Então o que a gente tem que fazer é mostrar que a cidade está crescendo e consegue absorver essas indústrias importantes. Essas empresas de confecção que você falou são aquelas facções que fazem aquelas modinhas, aquelas roupas. Isso, e pela proximidade também da 44, você gasta meia hora para chegar na 44. Certo. Santo Antônio é 44, você gasta meia hora. Então, esses também... tem comércios da 44 de Goiânia que contratam facções tem pessoas que produzem em Santo Antônio e vendem na 44. Certo. São várias lojas, são várias empresas, empreendedores que são de Santo Antônio, que fazem seu produto e vendem na 44. Isso é interessante, ficou até o contrário, né? A pessoa produz, trabalha, gera emprego e renda em Santo Antônio, vai em Goiânia, busca o dinheiro e leva de volta para dentro da cidade. Então, assim, a gente tem aumentado a arrecadação do município através dessas parcerias. A questão desses condomínios, por exemplo, estarem fazendo a contratação de pessoas do município, isso aí foi uma exigência da administração ou naturalmente aconteceu? Não é exigência, porque o forçado não é legal. Certo. Então, assim, é a conversa, é o diálogo, é a parceria, é mostrando que se contratar da cidade vai fortalecer a cidade. É um ciclo, né? Para que a cidade cresça e os condomínios evoluem, a cidade tem que estar forte. Então, mostrei para eles, para os empreendedores, que a contratação e dando essas condições para as pessoas da cidade, a gente poderia desenvolver e fazer um trabalho melhor. Então a prefeitura sempre tem sido parceiro dos condomínios para que eles possam também ser parceiro da cidade e sempre indicar as pessoas do nosso município. Porque quando o empresário termina um condomínio fechado, encerra seu ciclo. Certo. Quem vai tomar conta do condomínio é os síndicos, são as pessoas, são os moradores. Então a gente tem também tido essa parceria com os síndicos que estão exercendo, né, o seu cargo, que são cargos também eleitos igual o gestor. E a gente tem sempre esse diálogo
e a Prefeitura tem sempre dado esse respaldo e pedido mesmo com respeito, para que eles pudessem olhar mais a população do nosso município. Interessante, e tem acontecido. Gestão participativa. Né? Antes de continuar aqui com o assunto, deixa eu dar só um recado para você, advogado, que nos assiste. Tem um problema de comunicação com o seu cliente que fica ligando: doutor, como que está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que resolve esse problema e encerra essas ligações constantes no seu escritório, que notifica no celular do seu cliente o andamento do processo. Chama App do Advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. Agora, no meio da sua fala, você falou algo interessante, prefeito, sobre polo industrial, desenvolvimento. Goiânia, hoje existem alguns, né, polo tecnológico, Aerotrópole, Aeródromo, alguns polos, fora o polo que se surgiu naturalmente, que é a APL, que é a 44, né? E DAIA em Anápolis, que é um polo de indústria química, né? E de Aparecida de Goiânia, com polos industriais também. Então a gente vê que... Nerópolis está abrindo um polo também. Também tem o de Nerópolis. Você vê aí cidades da região metropolitana, fora Anápolis, que acabaram não sendo, mas está próxima, que se desenvolveram também por meio desses polos. Como é que está essa questão do polo hoje em Santo Antônio? Já, se uma indústria já pensar em se instalar em Santo Antônio devido à proximidade, ela já tem algum tipo de benefício? Já existe uma legislação municipal que abarca isso? Ou isso é um projeto? Quando nós pegamos a gestão, já tinha área, só que só tinha área. A área e um projeto rascunhado em um papel. Só que para a gente poder fazer um polo, a gente tem que ter toda a legislação, todas as documentações, todas as licenças, tanto ambiental, quanto a energia, a carga elétrica, a parte das saneagas, ortogas. Então, quando a gente pegou o polo, se tinha uma área e um rascunho de papel. E aí a gente correu atrás de todas as licenças, finalizamos por último agora a licença da ortoga, do poço, já temos a aprovação do Ministério Público. Então esse polo já está em cartório, em fase de registro, para que a gente possa, depois de finalizar toda essa parte burocrática de cartório, a gente mostrar as áreas para as empresas. Esse polo ele vai ser um polo empresarial. Devido à área ser próxima ao Capivara, que deságua no Meia Ponte, que deságua no João Leite, Capivara então é um córrego. É um córrego. É o limite de Santo Antônio com Goiânia. E esse polo nosso ele fica no limite quase, né? Certo. Então a gente se preocupou também, então nesse polo vai ser um polo empresarial, empresas não polidoras, empresas secas, no qual já tivemos várias reuniões com vários empresários interessados nessa área. Então já estamos na fase final, graças a Deus, com muito empenho, com muita luta, com muita parceria. Até agradeço imensamente ao nosso deputado Bruno Peixoto, que foi o deputado que conseguiu, juntamente conosco, a tão importante licença ambiental. A gente não poderia fazer nada se não tivesse primeiro a licença ambiental, para que a gente, de fato, desse continuação a esse projeto. Então, quero aqui agradecer de público o nosso deputado Bruno Peixoto, o deputado Adriano Baldi, que empenhou e nos ajudou, nos auxiliou para que a gente conseguisse todas as licenças, todas as liberações. Então, hoje a gente está na fase final e eu tenho convicção e muito a vontade de assinar a primeira empresa de Santo Antônio. Já são mais de 50 que têm interesse de ir. Lá são 146 áreas de 1.000 metros. Ele é um condomínio de empresas. Certo. Ele vai ter portaria, vai ser um condomínio murado, com toda a segurança. Então ele é uma companhia, né, Codessac, uma companhia de desenvolvimento, no qual a gente vai poder, juntamente com os empresários, a grande maioria também de Santo Antônio de Goiás, a gente vai valorizar também, sempre valorizando primeiro os empresários do nosso município e abrir espaço para outros. A gente sabe hoje que Goiânia não tem onde crescer em questão de áreas para... Só cresce para cima. Só cresce para cima. Não tem áreas para fazer empresas, é complicado. Então, por a gente ser próximo a Goiânia, por a gente estar no limite de Goiânia, eu tenho convicção que esse polo irá ser tão importante para Santo Antônio e também para Goiânia. Certo. E os dois têm que andar junto. Já tive conversa com pré-candidatos também a prefeito de Goiânia para a gente desenvolver junto
essa questão, porque vai ser importante para Santo Antônio demais da conta, mas também Goiânia vai ajudar muito para a questão que Goiânia só cresce para cima. Certo, vai refletir inclusive até na economia de Goiânia. Diferentemente do que a gente imagina aqui de um polo industrial, você já falou o motivo pelo qual não será industrial devido à poluição do córrego, que deságua no principal rio de abastecimento do município e da região, né? Mas o polo industrial a gente pensa em empresas que se instalam, produzem ali e dali ela faz a escoação da sua produção. Mas um polo empresarial você pensa em empresas que de repente fazem atendimento. Como é que é o desenvolvimento disso? Quais os tipos de empresas que estarão instaladas nesse polo, se ela existe uma delimitação ou qualquer empresa que não seja industrial, e como é que é? As pessoas podem circular por lá e fazer compras ou é apenas para depósito? A nossa ideia é que as pessoas circulem, que dependendo da atividade que a empresa exerça, ela pode produzir e vender lá no local. Por exemplo, tem uma empresa de gin, que ela vai produzir gin e vai também fazer a degustação, vai vender também lá no local. Então, e vai ser um complexo mesmo de empresas, de várias atividades, né? De várias atividades e produzir também no local e com isso a gente chama mais pessoas também, chama os turistas, as pessoas que querem conhecer, quando, se Deus quiser, quando estiver pronto. Então a gente vai usar muito isso também. E eu penso que as empresas elas vão ajudar mais ainda no crescimento do nosso município. Se a gente monta uma indústria, uma mega indústria, uma indústria com potencial grande, ela não vai gastar, ela vai gerar muito emprego, sim, mas ela não vai, ela vai pegar todo o seu fluxo, todo o seu lucro e levar para outro lugar. Provavelmente. E as empresas não, as empresas elas vão pegar o seu lucro e vai investir também na cidade. Uhum. Ela vai gerar emprego e ela vai gerar economia também no nosso município. Então os empresários, por exemplo, a maioria dos empresários que comprarem, que a área vai ser vendida, eu vou explicar para vocês depois, assim que os empresários comprarem e começarem a montar a sua empresa, logo mais vão querer morar em Santo Antônio também, pela proximidade. Então, assim, é uma coisa bem planejada para a gente andar junto com as empresas, andar junto no sentido qual? Do crescimento da cidade. Até a pergunta que eu ia fazer, já tem empresários locais de Santo Antônio que estão interessados nessas áreas? Assim que a gente mostrar a área para as empresas, os primeiros vão ser os empresários da cidade. Vai ter a prioridade vai ter a prioridade de apresentar as primeiras áreas para esses empresários. Temos empresas já importantes no nosso município, temos a Aricá, que ele produz carne na lata, carne de porco, temos a Biolate, temos as confecções que estão nesse polo que a prefeitura está servindo, né, que a prefeitura lá paga a água, a energia, o aluguel, e enquanto a partir das pessoas contratam as pessoas de Santo Antônio, temos a Bela Jeans, que hoje fornece muito para 44, que tem interesse também de ir para o polo. Então a gente vai abrir primeiro para essas empresas e depois a gente vai abrir para as empresas de fora. Pois é, o senhor já iniciou, então vamos lá. Como é que vai ser essa negociação lá do empresário? A companhia, a Codesag é uma companhia no qual a gente vai vender a área para as empresas. Não vai ter uma concessão de uso, no qual dá 30 anos para uma empresa se instalar. Não, a gente vai vender. E a primeira benefício que a prefeitura irá dar é que a gente vai vender por um preço bem abaixo do mercado. Certo. E essa escritura já vai ser dada para a empresa. Okay. Então a empresa vai poder usar a própria área para poder fazer o financiamento, crescer mais a sua estrutura, né? Uhum. E vai estar no seu nome, a empresa vai ser registrada no nome da empresa. E a quantidade de lotes que a empresa adquirir, ela também vai ter no contrato que ela irá ter que gerir também a quantidade de emprego. Certo. Se ela pegar 1000 metros, é uma quantidade de emprego que ela vai ter que fornecer. Se ela pegar mais de um lote, ela vai ter que dobrar essa quantidade. Entendi. E também tem um prazo para começar a funcionar. E a gente fez isso para quê? Para também tirar os especuladores. Porque como a gente vai vender por um preço bem abaixo, um preço praticamente quase simbólico, se a pessoa comprar para especular e não montar a sua empresa, ela perde o lote. Certo. Tudo isso vai ser bem homologado, bem registrado, para que a gente atraia mesmo só as empresas que têm interesse em trabalhar
com a cidade. Não, é interessante esse projeto porque a gente vê que em muitos locais, quando tem esse projeto para trazer empresas para se instalar, e vem a concessão aí por anos. E a empresa, dificilmente ela traz alguma contrapartida efetiva. Isso. E quando encerra esse ciclo de 20, 30 anos, a empresa vai e sai do município. Ou seja, ela só explorou. Não trouxe o resultado. E quando ela está instalada no município, ela se vê compromissada em entregar. Prefeito, a assinatura desse polo acontece ainda no ano de 2024? Se Deus quiser, estamos empenhados nisso. Estamos trabalhando muito para isso. Certo. Muito, muito. E estamos em 2024, ano eleitoral, né? Estamos aí já no pico da eleição, estamos no começo aqui de agosto, eleições começam agora dia 16 de agosto. O senhor é pré-candidato à reeleição? Colocando nosso nome novamente, somos pré-candidato a prefeito. Certo. E como é que está a composição de chapa? O senhor vem com o mesmo vice ou tem um outro vice? Não, a gente vai trocar o vice. A gente está em conversa com vários partidos. A nossa convenção é agora dia 2, na próxima sexta-feira. Certo. E até lá a gente vai conversar com o grupo. A gente está escolhendo em grupo também o melhor para a nossa coligação e o melhor para o nosso projeto. E até lá lá no dia 2 a gente vai falar anunciar nosso vice. Não pode anunciar aqui agora, não? Não, agora não. Não, porque a gente está em diálogo com várias pessoas. Tá, né? Certo. E tem que ter esse respeito com todos. Sim, é compreensível, né? Tem os partidos que buscam fazer essas coligações, né? Os partidos que buscam fazer as coligações. E trazem. O resultado. O senhor está hoje no partido do governador? Com muito orgulho. Com muito orgulho. Estamos hoje no União Brasil, ao lado do nosso governador, que tem feito maravilhas com a nossa cidade. Certo, e disso que eu ia te perguntar, a gestão do governador Ronaldo Caiado tem sido de apoio, tem ajudado o desenvolvimento de Santo Antônio? A gestão tem refletido o que o governador é hoje por esse estado de Goiás todo, né? Uhum. Ele tem dado respaldo, tem sido um governador de pulso firme, tem sido governador de escutar nossos prefeitos mesmo. Não importa se é do União Brasil ou se é de outro partido, o governador tem conversado. E nós levamos muitos benefícios para o nosso município, graças a essa parceria e graças ao apoio, né? A gente não consegue fazer um trabalho de excelência se não tiver um governo do nosso lado, dando respaldo, se não tiver deputados também que possam mandar emendas importantes e a gente trabalhar em conjunto. Uhum. E o governador tem dado isso, tem dado esse respaldo, tanto o governador quanto os seus secretários. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho porta aberta com todos os secretários do governo, porque ele sempre fala que nós temos que ser bem tratados pelo secretário e as demandas dos municípios têm que ser bem aceitas. E graças a Deus a gente tem tido esse respaldo. Nesse bate-papo aqui, até me remontou algumas coisas que eu li também sobre a história do município. O município de Santo Antônio de Goiás teve essa dificuldade de se emancipar porque teve umas questões políticas que envolveram, inclusive promotores à época que acharam que o município não estava enquadrado nas exigências. Tinha sido até feita a emancipação e depois foi desfeita, né? E aí eu estava lendo, estudando um pouco de que houve-se a necessidade de se eleger um deputado por Goianira, que era distrito de Goianira, para poder ter um representante dentro da Assembleia Legislativa e discutir essas questões para poder emancipar e desenvolver aquela região, que já havia essa necessidade, né? Então, a gente vê aí a importância da participação política, não apenas no município, mas no âmbito estadual. O senhor falou do governador, obviamente, citou o nome aqui de dois deputados, mas o trânsito hoje que o município de Santo Antônio de Goiás, Santo Antônio de Goiás tem com a Assembleia Legislativa trouxe os resultados que esperava ou a Assembleia ela pecou em entregar para o município? Eu vou falar uma coisa para você que você não vai acreditar, você vai duvidar. O senhor está falando, de repente, que acredita. Hoje são mais de 16 deputados que ajudaram Santo Antônio de Goiás. 16? Nós estamos falando de 41 deputados estaduais. 16 deputados colocaram emenda em Santo Antônio. Então, assim, o meu trânsito hoje na Assembleia é muito tranquilo. Você vai ter dor de cabeça, viu, o prefeito? Porque mas, daqui 2 anos é eleição de deputado. Mas é por isso, o gestor, quando ele pega o apoio de um deputado, ele visa a si próprio.
Quando eu pego o apoio do deputado, eu viso o município. Porque o deputado ele não coloca emenda para o Kleber, o deputado coloca emenda para o município. E eu faço questão de cada obra que eu faço, cada benefício das emendas, eu falar para a população, colocar o nome do deputado em evidência. Por exemplo, todas as obras públicas que eu já fiz, já inaugurei, já reformei, foram 22 até agora no total, certo. Entre obras e reformas, todas eu faço questão de colocar o nome do deputado. Eu acho que você nunca viu isso. Todas as obras públicas que eu entrego, está lá a obra executada com emenda do deputado, tal. Certo. E eu falo sempre para a população que o deputado ele não manda emenda para o prefeito Kleber, o deputado manda emenda para a cidade. Então, assim, e hoje, pela proximidade de Santo Antônio com a capital, vários deputados tiram voto em Santo Antônio. Sim. Eu peguei 16 deputados porque eu peguei uma lista, eu vi os deputados que tiraram votos em Santo Antônio. Entendi. E eu fui atrás deles. Eu falei, você tirou tanto voto em Santo Antônio, então você tem uma representatividade lá dentro, então você tem que mandar emendas para Santo Antônio. E sempre com uma amizade. Eu costumo fazer primeiro amizade com os deputados para depois pedir a emenda. E tem dado certo, porque eu mostro para eles que, mesmo ele não trabalhando com o prefeito, mas ele trabalha para a cidade. Sim. E ele teve voto da população. E tem dado certo. Todos os deputados têm tido esse carinho pela cidade. E observado também e sabem do potencial e sabem do crescimento do nosso município. Então eles têm os seus projetos, eles mapeiam a cidade e sabem da importância. Então eu acho que todos que colocaram a emenda de Santo Antônio, eles sabem a importância, sabem que quando tiver a campanha, o Kleber vai pedir voto para todos que colocaram emenda de Santo Antônio. Pois é interessante isso mesmo. Eu já andei um pouco pelo estado de Goiás, nesses 246 municípios, e acompanhei alguns gestores, e dificilmente o prefeito ele reconhece as emendas de todos, porque ele busca um vínculo com o outro deputado e não coloca. Mas é interessante esse tipo de aplicação, porque o eleitor que votou naquele deputado, na hora que você divulga aquela obra e vê que foi por meio da emenda do deputado que ele votou, ele vai continuar votando independente do seu apoio. Daqui 2 anos ele já vai identificar aquele deputado que eu votei, ele de fato reconheceu o trabalho dele. Eu falo pro deputado, você tem só um voto aqui, que é o meu. Então a gente tem que mostrar trabalho, mostrar serviço. Isso. E mostrar para a população quem é você e os projetos e as emendas que vocês colocaram. Então, e as emendas hoje ajudam muito o nosso município. Certo. Ajudam muito na educação, na valorização dos professores, ajuda muito na saúde, na valorização dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que trabalham, nossos colaboradores. A gente pode, através das emendas, fazer obras, né, estruturar a cidade e conseguir, com políticas públicas, melhorar a qualidade de vida dos nossos servidores. Uhum. Então a gente conseguiu aumentar o salário de quase todos, a gente tem orgulho de falar que paga o piso integral dos professores, tem orgulho de falar que paga o piso integral dos enfermeiros. Por quê? Porque a gente tem as emendas que a gente consegue fazer as obras e não usa o dinheiro dos impostos para fazer as obras. A gente usa as emendas para fazer. Então sobra mais recursos para a gente valorizar as pessoas, né? Nosso município. Certo. Prefeito, dessa gestão que está encerrando agora 2024, qual foi o projeto que o senhor gostaria de ter executado em Santo Antônio, que por algum motivo o senhor não conseguiu executar? Não teve recurso, passou o tempo e não foi, que o senhor de repente encerraria esse mandato assim com... Eu gostaria de ter executado isso. Tem o polo, né, o polo empresarial, que quando a gente pegou era uma coisa e quando ele está entrando na gestão era outra. Uhum. Mas estamos bem encaminhados. Tem o centro da cidade, que fizeram a lambança no centro da cidade, fizeram praticamente um crime dentro do centro da cidade, onde abriram uma vala para escoar, que foi a pior obra que eu já vi na minha vida. Só que fizeram fizeram tão bem feito um mal feito, que hoje para arrumar é difícil. Dá trabalho. Você pensa, fizeram tão bem feito um mal feito que hoje, para a gente regularizar, para arrumar o centro da nossa cidade, a gente precisa de um projeto muito complicado e muito difícil, que é as galerias pluviais. Certo. Que impacta toda a cidade. Rasgaram
o centro da cidade para a água escoar, o topógrafo lá não era topógrafo, né? A água acumulou no meio do centro da cidade, mau cheiro, e minha vontade era de resolver aquele problema o mais rápido possível. Mas eles fizeram tão bem feito o mal feito que está difícil. Mas a gente, através do governo federal, a gente já tem um projeto elaborado de fazer galerias na parte antiga da cidade toda, para essa escoação da água. E já conseguimos o recurso através do governo federal, do Ministério da Cidade. Só estamos no trâmite agora da Caixa. Infelizmente é burocrático, muito burocrático, mas sim, é um sonho que você pode ter certeza que a gente vai conseguir concretizar. Certo, uma eventual segunda gestão, se assim acontecer, já é um dos projetos que vai dar continuidade. Vou dar continuidade, porque ele já existe, né? Já tem o convênio assinado com a Caixa, agora falta a Caixa disponibilizar o recurso e nos liberar para que a gente possa fazer a licitação. Certo. Então, assim, já está bem andado. Prefeito, nosso bate-papo ele voa. Aqui é muito rápido, nosso tempo já chegou ao fim, infelizmente. Eu agradeço demais a disponibilidade do senhor de sair, apesar de ser pertinho, como tu falou aqui, mas a gente sabe que a agenda do prefeito não é fácil, inclusive o prefeito do interior. Porque todo mundo sabe onde é a sua casa. Sabe. Né? Prefeito do interior tenho orgulho de falar que moro em Santo Antônio. Eu sou um dos únicos pré-candidatos que mora em Santo Antônio. Ah, é? Tem pré-candidato a prefeito lá de Santo Antônio que não é... Ele está com domicílio eleitoral lá, mas na residência dele mesmo não é. A residência é que se brincar aqui pertinho. Então, eleitor tem que observar isso, né? Quem é que está com o pé lá e olhando a população. Então, eu sei que é corrido demais a agenda, inclusive agora nesse período pré-eleitoral, as coisas vão afunilando, vão apertando. Trabalho da gestão e ainda mais o projeto para lançar a candidatura, né? Mas eu agradeço demais a sua disponibilidade, prefeito. E espero, Deus te abençoar com uma reeleição, no próximo ano a gente vir aqui falar sobre, de repente, a entrega dessa obra aí das galerias do centro da cidade. Nós costumamos cumprir o que a gente fala. Que bom, então, muito obrigado novamente. Mas antes de a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse aqui as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho, conhecer Santo Antônio, onde que ela pode buscar? Pode falar para você. Kleber, com K, Kleber Freitas, nos acompanha na rede social, lá a gente mostra o nosso dia a dia, mostra a nossa cidade, mostra o nosso trabalho, mostra a nossa forma simples de administrar, mas uma forma verdadeira, com amor, com dedicação, respeitando as pessoas, respeitando a cidade, respeitando quem trabalha mesmo na gestão. Eu costumo falar que o Kleber, ele trabalha, mas quem atende a população é o servidor público. Então lá na nossa rede social, Kleber Freitas, você acompanha o nosso dia a dia, nosso trabalho, nosso amor pela cidade. Certinho, prefeito. Muito obrigado novamente, tá? Foi maravilhoso o bate-papo. Eu fiquei mais curioso ainda com Santo Antônio. E foi o primeiro, hein? O primeiro. O primeiro o quê? O primeiro podcast. Mesmo? Olha, que satisfação, que honra, então. Então, é uma alegria muito grande. Tô suando aqui, mas... Não! Parecia que você já tinha costume de sentar com a gente, assim, bater esse papo. Não, obrigado. Fico lisonjeado de saber tanto da sua disponibilidade de ter vindo aqui e sermos o primeiro aí a escutar o prefeito de Santo Antônio de Goiás. Aprendi muito com você também. Que isso? Você falou muito da história do nosso município. Eu busco um pouquinho. Tem que saber um pouquinho do que a gente vai falar aqui, né? E bater o papo. Deixo mais aí pelo seu ponto de vista. Mas a gente tem que trazer um pouquinho dessa informação para quem tá nos assistindo também. E fiquei curioso. Eu acho que eu vou fazer igual meu amigo Lucimar. Eu vou comprar um terreno em Santo Antônio. Eu moro próximo da saída de Santo Antônio. Eu moro na região próxima à Pecuária de Goiânia, que já é a saída aí para o Goiânia 2, a região da UFG, e sai lá em Santo Antônio. Então, é uma região que tem crescido muito, essa região dessa saída para Santo Antônio em Goiânia, e Santo Antônio é interessante. Eu gostei de saber. Vou lá conhecer, inclusive, as belezas naturais do município. Pode, você vai amar. Tá certo. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos. Você que nos assiste, obrigado novamente pela audiência. Siga as nossas redes sociais, Boletim Goiás, em todas as redes sociais. Siga o Instagram do Ponto de Vista, @pontovista_PDV. A nossa produtora parceira aqui, a TC Multimídia. Abraço, Lucimar Faria, meu amigo, tá aí
aceitando esse desafio de nos produzir, @TC Multimídia, também em todas as redes sociais, e para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. A cidade pode crescer até o ponto em que não perca a sua unidade, e nada além disso. Platão, uma boa noite e até mais.